Olá, meu amigo e minha amiga. Problema seríssimo. Pagamento suspenso de incapacidades. Pode ser revertido dentro do INSS? Como funciona tudo isso? Presta bastante atenção, tá? Você que está recebendo benefício. O INSS pode sim, tá? Ele, numa revisão, ele suspendeu o pagamento. É claro que isso deveria ter aí uma oportunidade da pessoa, desse segurado antes, ele mostrar que não, que ele continua incapacitado, que ele precisa do seu benefício, que muitas vezes é a única renda, mas isso não é levado em consideração. E o INSS diz que dá direito à ampla defesa. Ele dá direito sim, sabe o que ele faz? Primeiro ele cancela o seu pagamento, depois ele fala, agora você vai lá se defender. Mas pode ser revertido, tá? Isso é uma informação fundamental para milhares de segurados que vêm aí. Se de repente passam no banco, chega lá, cadê o dinheiro? A suspensão costuma gerar insegurança, medo, especialmente quando a incapacidade para o trabalho ainda existe. No entanto, a legislação previdenciária e os próprios procedimentos administrativos, eles permitem revisão, como eu falei, e até reativação do benefício, desde que o segurado adote medidas corretas. A maioria dos casos de suspensão ocorre após uma perícia, tá? Sempre a perícia, que conclui a recuperação da capacidade laboral. Os absurdos que a gente vê, que o perito alega que a pessoa está curada, tá uma boa aparência, cabelo penteado, tá sorrindo, os dentes tão branquinhos. Também é comum que o pagamento seja interrompido quando o segurado não comparece à convocação para uma reavaliação ou deixa de cumprir exigências administrativas. Aí eu não tenho nem o que falar para criticar o INSS, porque o segurado ele tem que ter isso em mente. Responsabilidade, tá, pessoal? Ah, mas parece que todo mundo é assim. Não, não é todo mundo que é assim, mas uma grande parte. Por mais que eu fale aqui, eu já venho há anos, já está quase 6 anos esse canal, eu venho falando, pessoal, o INSS é assim, funciona assim, não deixe margem, não deixe brecha. Vocês acreditam que tem gente que atrasa no dia da perícia, que falta no dia da perícia, que não cumpre prazo? Aí, quando perde o benefício, vem aqui nos comentários, ai, e agora, o que eu falo? Eu preciso de ajuda urgente. Se você não cumpre o que é necessário, não adianta nem entrar na justiça. O INSS chega na justiça e fala, bom, nós suspendemos o pagamento dele aqui, ô excelência, porque a gente convoca para perícia, ele não comparece, a gente pede documentação, ele não traz. E aí, o que o juiz vai falar? O juiz não vai, o juiz não é papai e mamãe não, viu? Que passa a mão na cabeça quando você está errado, não. Não é assim que funciona não, pessoal. E o INSS adora quando isso acontece. Porque para eles é muito simples, é só digitar o número do seu CPF e clicar delete. Quando o segurado entende que continua incapacitado para o trabalho, o primeiro passo é você analisar o motivo oficial dessa suspensão. Aonde você vai ver isso? Essa informação você vai consultar dentro do portal Meu INSS, pelo telefone 135 você também consegue, porque você precisa saber qual é o motivo para tentar reverter. Em muitos casos a situação também acontece, essa suspensão, quando o segurado, por exemplo, é em tratamento contínuo, doença ortopédica, psiquiátrica, crônica, por exemplo, podem apresentar uma melhora temporária. Olha aí, mas ainda existe ainda o problema que impede o retorno ao trabalho, mas naquele momento que você vai passar na perícia, o problema não aparece. E aí? Acontece, não tem doenças assim? Eu não sou médico. Elas têm picos, né? Tem aquele pico que é terrível, que deixa a pessoa, principalmente acho que doenças psiquiátricas, essas coisas, a pessoa fica num estado fora de si. Aí daqui a pouco volta a ficar tudo normal. Não tem pessoas assim? É o que eu falei, eu não sou médico. E é exatamente nesse momento em que a pessoa está calma, acontece a perícia. E aí o perito olha, não, isso aí não tem nada. A pessoa sai do consultório, dorme, quando acorda no dia seguinte, está tudo acabado. É brincadeira, né? Existem coisas que é sem explicação, né, pessoal? Existem coisas que não sabe? Tem uma explicação, mas não está ao nosso alcance ainda, né? Eu, como acredito muito na espiritualidade e tudo, né? E não é acredito, eu tenho convicção de espiritualidade, de reencarnação. Então a gente tem uma explicação para tudo isso. A gente pensa que existem coincidências. Não existe coincidências não, tá?
Não se aconteceu com você, de você falar assim, puxa, eu não quero encontrar aquela pessoa de jeito nenhum. Tomara que nunca mais eu veja aquela pessoa. Aí você tá na sua casa, do nada, aí você fala, eu preciso ir lá no mercado comprar 1 quilo de açúcar. Quando você abre a porta e o portão, a pessoa tá passando na porta da tua casa na hora. Você dá de frente com ela. Você acha que isso é coincidência? Bom, eu falo porque isso já aconteceu comigo diversas vezes, tá, pessoal? Nesse recurso, o segurado ele pode, né, anexar novos laudos, exames atualizados, relatórios que comprovem a incapacidade, tá? A qualidade da documentação também médica faz diferença nesse processo. Laudos recentes assinados por médicos especialistas, com descrição clara das limitações funcionais, do impacto da doença na atividade profissional, tudo isso aumenta significativamente as chances de reversão, tá? É importante que quando você for pedir um laudo para o médico, que ele descreva, tá? Não só o diagnóstico, mas ele deixe bem claro ali a impossibilidade de exercer a sua atividade naquele momento. Isso se chama o nexo causal, que vai relacionar a incapacidade com a sua profissão. Outra situação comum é a suspensão por ausência em perícia, como eu já falei. É terrível. E não adianta vir com justificativa depois, viu, pessoal? Não adianta vir com conversinha, a não ser que você tenha lá, por exemplo, um relatório, alguma coisa que você teve no médico, você foi internado, alguma coisa nesse sentido. Agora, que eu tava com dor de barriga, esses papos aí não cola, que eu passei mal à noite, perdi a hora, que eu esqueci. E INSS não é papai e mamãe, não, já cansei de falar, viu, pessoal? E outra, se o seu recurso for negado, é justiça, tá? Mas a justiça é aquilo que eu falei. Justiça não vai passar a mão na sua cabeça, não. Juiz vai reativar seu benefício, ele vai solicitar exame, vai solicitar perícia, vai querer saber o que aconteceu. Não tem moleza, pessoal. Quem encara o INSS assim, tudo bem, o INSS adora. Agora, quem tá ali no pé, quem tá acompanhando, quem cumpre as regras, quem se antecipa, né? Porque o que eu faço aqui muitas vezes é antecipar. Eu falo, se caso acontecer isso, você faça isso antes do INSS agir. Porque que assim você está se resguardando, tá? Então é sempre importante você estar um passo à frente do INSS. Entendeu? Você não tem que, por exemplo, entrar na junta de recursos do INSS e ficar esperando o resultado da junta de recursos, que não é nada, que não ajuda em nada. Muita gente entra na junta de recursos, pode sair de até 2 anos o resultado, e geralmente 95% é tudo negado, para depois entrar na justiça. Não, eu já falo logo, entra na junta de recursos para tirar o peso da consciência, mas já entra também com processo judicial. Quer dizer, você já está se antecipando. O INSS não vai te fazer de otário. A suspensão do benefício, pessoal, costuma ocorrer muitas vezes em revisões em massa, tá? Aquele chamado pente fino, onde muitos segurados têm o pagamento interrompido, mesmo sem alteração do quadro clínico. Por isso, estar sempre com a documentação atualizada é essencial para você enfrentar esse tipo de convocação, tá? É fundamental que você não desista na primeira negativa. Tem gente que recebe o não, o mundo acabou. Não, pessoal. Há quantas vezes a vida falou não e você teve que levantar a cabeça e correr atrás? É assim mesmo. Fazer o quê? Ninguém está aqui nesse mundo aqui para se divertir, apesar que parece que muita gente se diverte, mas pode ter certeza que quando encosta a cabeça no travesseiro, chora, dói, se arrepende. Por mais que esteja num palácio, numa mansão, vocês podem ter certeza que tem as suas dores, os seus arrependimentos. Aí você fala para mim, mas é muito melhor se arrepender lá nas ilhas gregas, à beira-mar, em locais paradisíacos. Concordo com você. É mais fácil sofrer num lugar desse. Dói menos, né? Mas dói, tá? Não adianta nada, não. Quanta gente não tem muito dinheiro aí, não tem saúde. E aquele cara que anda na rua, que não tem nem casa para morar, que come comida do lixo, bebe água suja, que nem aqueles cachorro de rua. Bebe água suja, come lixo, e se aquilo você vê ficar doente? Não. Mesma coisa você vê os mendigos. Mendigo às vezes tá na rua lá, não come, não bebe, não dorme, e o cara tem uma saúde de ferro, não fica doente. Aí aquele que tá cheio de dinheiro, ele abre a porta, toma um ventinho, já é internado com bronquite, com... Não é verdade o que eu tô falando, pessoal? É por aí. Todo mundo aqui, nós estamos numa escola, tá?
E olha, a pior matéria que nós estamos vivendo aqui é o INSS, ou não. Apesar que tem uns lixos aí também que tá no governo, estão com poder na mão, mas esses lixos estão ligados à administração que nós estamos tendo no INSS, né? Administração que cobra, que desconta de aposentado e de pensionista sem autorização, que faz empréstimo consignado em nome de bebês, que tem recebimento de benefício pra gente que já morreu há 15, 20 anos. Não é? Mas tudo isso volta numa hora, viu, pessoal? Quem acha que leva vantagem hoje, amanhã chora a dor da reparação, viu? Bom, vamos lá. É sempre bom você ter alguém te orientando. Quem? Um advogado, um defensor público, sabe? É sempre bom num momento como esse de dificuldade. Vai fazer milagre? Não. Mas, por exemplo, se for um caso de extrema vulnerabilidade, a pessoa não tem família, não tem ninguém, depende do benefício, e do nada o INSS cortou aquele benefício, mesmo a pessoa atendendo todos os requisitos, e a pessoa está com risco de passar fome, de ser despejado, e não tem aonde correr. Um advogado, um defensor público numa hora dessa pode conseguir uma tutela. O juiz não vai dar essa liminar sem ele ter convicção. Por isso que é importante ter documentação, você tem que demonstrar que você tem incapacidade, que você não tem ninguém, e tudo isso um defensor público pode ajudar, tá? Então, sempre se adiante ao INSS, pessoal. Nunca fique esperando a morte da bezerra para depois ficar chorando, não, viu? Nunca espere a morte da bezerra, já se antecipa, tá bom? E que Deus nos abençoe, nos proteja, nos dê força para continuar caminhando. Que Deus esteja sempre nos ajudando nas nossas decisões e acompanhe-nos a cada dia para que a gente tome o rumo certo, um caminho certo, e que tenha paciência nesse país, né? Que toda essa desgraça que está acontecendo hoje aqui acabe logo isso. Eu vou ficando por aqui, meu amigo e minha amiga. Como eu falei, tudo que eu peço a Deus, eu desejo em dobro na vida de vocês. Vou deixando meu forte abraço e até os próximos vídeos.